E aí, alunos, tudo bem? Você está estudando potenciação? Fica todo confuso na hora que aparece uma potenciação no seu caderno, na hora que o professor passa uma potenciação no quadro para você resolver, ou você não consegue resolver as questões de potenciações que estão no livro da sua escola? Eu posso te ajudar. Fica comigo até o final que eu vou te ensinar potenciação. Eu sou o professor Luiz Antônio, do curso preparatório para as escolas técnicas militares. Seja bem-vindo. O assunto de potenciação ele começa a ser estudado ainda no sexto ano do ensino fundamental. Em todos os anos do segundo segmento, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, esse assunto vem acompanhando os alunos. E muitos alunos têm dúvida, muitos alunos têm dificuldade, principalmente quando chegam no nono ano, quando aparecem as potências com base negativa, quando aparecem potências com expoente negativo. Eu estou aqui para dar uma clareada nesse assunto para você. Primeira coisa que você tem que saber quando você vai resolver potenciação, quais são os elementos da potenciação. Nessa potenciação aqui, por exemplo, ó, esse 2 aqui, ele é chamado de base. E esse 3 que está em cima, ele é chamado de expoente. E o resultado da potenciação vai ser chamado de potência. Então, esses elementos são muito importantes para você iniciar o estudo de potenciação. Então, nessa potenciação aqui, como a base é 2, nós vamos ter que multiplicar o 2 3 vezes ele mesmo. Entendeu o que você tem que fazer para trabalhar com a potenciação? Então, uma potenciação ela vai se transformar numa multiplicação com fatores iguais. Ó. E quantos fatores vão aparecer? Exatamente a quantidade que diz o expoente. E aí a gente multiplica para saber o resultado. 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 8. Portanto, 2 elevado ao cubo, essa é a leitura, é igual a 8. Esse 8 aqui, como eu falei para vocês, o nome desse 8 é potência. O resultado de uma potenciação é chamado de potência. Vamos ver outro exemplo para ver se você entendeu? Nessa potenciação, aqui ó, o menos 2 é a base e o expoente 2. Essa base aqui ela será multiplicada por ela mesma. Quantas vezes? 2 vezes. Por quê? Porque o nosso expoente é 2, então nós temos que multiplicar a base 2 vezes ela mesma. E quando você multiplicar menos 2 vezes menos 2, isso dá mais 4. Então, a potência é 4. É o resultado desse exemplo aí. Mais 1. Agora nós temos menos 2 elevado ao cubo. Observe que o menos 2 está dentro do parênteses. Então, esse menos 2 ele deve aparecer ó, dentro do parênteses, multiplicando ele mesmo 3 vezes. Observe, quando você multiplicar menos 2 vezes menos 2, isso dá mais 4. Depois, mais 4 vezes menos 2, isso vai dar menos 8. A potência é menos 8. Menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Mais um exemplo para você entender. Observe que agora o menos 2 ele não está dentro do parênteses, está fora do parênteses. Então, esse sinal negativo que você está vendo aqui, ó, ele não pode acompanhar os fatores. Ele vai ser repetido uma vez só e nós vamos escrever dessa forma, ó, menos 2 vezes menos 2. Isso vai dar menos 4. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença quando você tem que calcular uma potenciação onde a base é negativa e uma outra potenciação quando a base não é negativa? Nesse caso aqui, a base é negativa, está dentro do parêntese. Nesse caso aqui, a base não é negativa, porque está fora do parênteses. Tá vendo como é fácil? O segredo é repetição. O segredo é você pegar essas questões, anotar no papel e refazer. Esse é o segredo para você melhorar em matemática. Vou dar mais alguns exemplos para vocês, agora com frações. 1 meio elevado ao cubo. Então, a base é 1 meio. E quem é o expoente? O expoente é 3. Então, essa base ela será multiplicada por ela mesma 3 vezes. Então, se transforma numa multiplicação de frações. 1 vezes 1 vezes 1, isso dá 1. Numerador vezes numerador vezes numerador. E embaixo, 2 vezes 2 vezes 2, isso vai dar 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse é o resultado de 1 meio elevado ao cubo. Outro exemplo, menos 1 terço elevado ao quadrado. O menos 1 terço está dentro do parênteses. Portanto, a base ela é negativa. Então, vamos multiplicar menos 1 terço vezes menos 1 terço. Ao multiplicar dois números com o mesmo sinal, você não pode esquecer que o resultado ele vai dar positivo. Então, 1 vezes 1, ao multiplicar aqui, ó, 1
vezes 1, nós vamos obter 1. Ao multiplicar 3 vezes 3, nós vamos obter 9. Portanto, menos 1/3 elevado ao quadrado resulta em 1/9. Mais dois exemplos para vocês. 1/4 elevado ao cubo. Isso é a mesma coisa que 1/4, que multiplica 1/4, que multiplica 1/4. Em cima, qual vai ser o resultado? 1 vezes 1 vezes 1, isso dá 1. 4 vezes 4 vezes 4, isso vai dar 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Agora, menos 1/3 elevado ao quadrado. Observe que o sinal negativo está fora do parêntese. Então, nós devemos repetir esse sinal uma vez só e 1/3 multiplicar por ele mesmo duas vezes após o sinal, dessa forma. Observe que aqui nós temos a multiplicação entre um número negativo e um número positivo. A multiplicação entre números com sinais diferentes resulta num número negativo. 1 vezes 1, isso dá 1. 3 vezes 3, isso dá 9. Tá dando uma clareada para você? Agora eu vou te mostrar um exemplo que pode cair em prova. Pode cair na prova do concurso ao qual você vai prestar, pode cair na prova da escola que você vai fazer. É uma expressão numérica envolvendo potenciações. Dá uma olhada aí, ó. Então nós temos que resolver essa expressão numérica aqui que você está vendo. Essa expressão numérica tem três potenciações. Tem uma potenciação aqui, tem outra potenciação aqui, tem outra potenciação aqui. Essas três potenciações eu vou resolver em separado aqui, ó. A primeira, menos 1 elevado a 1005. A segunda, 100 elevado a zero. E a terceira, menos 2 elevado ao quadrado, dentro do parêntese. Menos 1 elevado a 1005, o certo mesmo, o correto, seria você multiplicar o menos 1 1005 vezes, mas não é necessário fazer isso. Você não vai fazer isso na prova. Por quê? É só você observar que 1005 é um número ímpar. Se 1005 é um número ímpar, a quantidade de sinais negativos que vai aparecer aqui é ímpar. Portanto, o resultado é negativo. Aqui, ó, isso dá menos 1, não precisa nem fazer muita conta. 100 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, é só botar 1. E menos 2 elevado ao quadrado, já vimos que menos 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2, que resulta em 4 positivo. Agora que nós já temos os resultados das nossas potenciações, para resolver essa expressão numérica, basta substituirmos os valores encontrados. Menos 1 elevado a 1005, isso deu quanto? Isso deu menos 1. Mais 100 elevado a zero, isso deu quanto? Isso deu 1. Menos, observe que eu estou repetindo os sinais, ó. Repeti esse sinal aqui e repeti esse sinal negativo aqui. Menos 2 elevado ao quadrado deu quanto? Deu 4. Então, nós podemos simplificar esses dois termos que são simétricos, menos 1 mais 1, isso dá zero, e sobrou apenas o menos 4, que é a resposta da nossa questão. Então, resposta da nossa questão, então, letra A. Viu aí como é que pode aparecer na sua prova? É só você estudar, cara, é só você se dedicar. Dedica um tempo do seu dia para você estudar isso, para você refazer. O segredo é a repetição para você aprender matemática. Não existe fórmula mágica. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo deu aquela clareada para você, você entendeu alguma coisa, dá um like aí no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações, acompanhe aí todas as novidades em matemática que a gente posta aqui. Grande abraço e até a próxima aula.